Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dermato Papers. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia e hoje vamos conversar sobre duas genodermatoses bolhosas, que é a doença de Darrier e a doença de Hailey-Hailey. Não é isso, Virgínia? Isso. A gente tem que discutir um pouco essas condições, porque são doenças ditas genodermatoses, ou seja, doenças genéticas que se manifestam com formação de bolhas, mas que não têm uma patogenia autoimune, diferente das outras bolosas que são bem mais comuns, os pênfigos, pemphigoides, entre outros. Mas é importante a gente ter esse entendimento e diferenciar tanto quanto a apresentação clínica, quanto a idade de manifestação, quanto ao que a gente vai encontrar no exame histopatológico para aprender a diferenciá-las e assim tratá-las de forma adequada, né, Virgínia? Então, se for para passar aqui para quem está nos escutando, qual seria a alteração genética que participa da patogênese da doença de Darrier e da doença de Hailey-Hailey? Então, veja, a doença de Darrier, né, também chamada de ceratose folicular, ela vai ter uma alteração genética no gene ATP2A2, tá? E já a doença de Hailey-Hailey vai ser no ATP2C1. Então, são dois genes diferentes, mas basicamente eles causam alteração ali na entrada e saída de cálcio do retículo endoplasmático, e isso faz com que tenha uma perda da função dos desmossomos. E aí você vai perder aí a adesão dos queratinócitos e vai ter a formação, né, das lesões de pele. Isso, então a gente vai observar essas alterações dos desmossomos e muitas vezes resultando em acantólise, já que essas proteínas, essas estruturas, na verdade, entre os queratinócitos participam da adesão intercelular. Então, Exatamente. por isso que a manifestação dessa genodermatose às vezes é com bolha, nem sempre muito clássica, né, como outros pênfigos, mas que a gente precisa entender que mesmo visualmente a gente não flagrando grandes bolhas, na histopatologia, eventualmente em que fase a gente está, a gente pode flagrar clinicamente alguma bolha. Mas vamos então identificar, Virginia, como é que a doença de Darrier se manifesta clinicamente? Que alterações do ponto de vista cutâneo a gente pode encontrar nesses pacientes? Então, em relação à doença de Darrier, ela surge de uma forma um pouco mais precoce do que a de Hailey-Hailey. Então, geralmente aí, ó, no início, né, da segunda década de vida. E ela vai ter vários tipos de manifestações, né, cutâneas. A principal, a mais comum, é justamente o surgimento de pápulas ou placas que são, assim, bem hiperceratósicas, que dão um aspecto de superfície graxenta na pele, né? E essas lesões, elas surgem geralmente em áreas seborreicas, tá? Então, couro cabeludo, né? Região torácica anterior, né? Às vezes também na face pode surgir. Isso daí é bem típico. Para quem estiver nos acompanhando no YouTube, pode verificar a imagem de ilustração, né? De uma placa verrucosa, né? Na verdade, é um conjunto de pápulas, como Virginia já descreveu, que tem esse aspecto verrucoso, fica com essa superfície meio úmida, graxenta, né? Isso. E muito comum em área seborreica, que a gente vê na dermatite seborreica, por exemplo, essa área pré-auricular, retroauricular, né? Essa área de inserção do couro cabeludo, que é uma área que costuma ser afetada por essa genodermatose, né? E além dessas pápulas, Virginia, o que é que a gente pode encontrar? Além disso, né, cerca de 80% aí dos pacientes vão ter também lesões nas áreas flexurais, tá? A gente tem imagem também, né? E geralmente essas lesões, elas já são assim mais com aspecto mais verrucoso, né? E vão estar tendendo a ter infecção secundária justamente pelo local. Isso. Então, nem sempre o aspecto vai estar seco, né? Mais tênue aqui, como a gente visualiza na imagem, é uma área que é natural você ter algum grau de hiperidrose e uma área que é naturalmente colonizada. Então, com frequência, a gente vê períodos de exacerbação, não é isso, Virginia? Em área flexural, com mais maceração, com aspecto até mais verrucoso do que a gente está apresentando aqui. E causando odor, né? Que é uma coisa que incomoda muito aí o paciente. Isso. E, inclusive, funciona como sinal de alerta, né? O paciente, quando diz, doutora, tá ardendo mais e tá com um cheiro desagradável, a gente já tem que imaginar que aquilo ali pode ter infecção secundária, tanto bacteriana como fúngica. Isso, exatamente. E aí uma outra alteração, né, que a gente pode ter é justamente essas depressões puntiformes, né, que podem acometer tanto palmas como plantas, e também a acrodermatite verruciforme, né, que pode ser encontrada aí no dorso das mãos e dos pés, né? A gente tem imagem também aí da questão das depressões puntiformes, né? Isso. Para quem está acompanhando a gente aí
Então, no a YouTube. acrodermatite verruciforme, quando a gente vai procurar, nem sempre é tão fácil de achar, mas é importante a gente verificar a área de palma e planta como um pitting. Lembra um pitting que a gente vê na unha da psoríase, mas você vê na área mais de hiperceratose dos pés e das mãos, que pode inclusive ter algum grau de hiperceratose mais localizada nessa região palmo-plantar, mas você vê o pitting bem bonitinho, aquelas depressões pontifóveis nessa região. E se a gente for olhar o outro lado, né, no caso a área dorsal da mão, a gente Isso, vê essas acrodermatite verruciforme pontuada, né, pápulas, né, no dorso da mão. Não é isso, Virginia? exatamente. E a gente vê também alterações nas unhas, Nas unhas. né? Então, aproveitando olhando pé e mão, vamos olhar para a unha. E aí você pode ter a presença de estrias longitudinais vermelhas e brancas, né? Você pode ter aí uma hiperceratose subungueal. E também, às vezes, na margem, né, livre da unha, a gente pode ter um entalho em V, né? Isso. Que aí é bem típico, na verdade, bem comum, né, nesses pacientes, nos pacientes Perfeito. da Aqui não dá para ver o entalho em V, né, Vi? Não. Mas é como se tivesse uma fratura na borda distal da unha Isso. e a gente vê que ela parte, né, longitudinalmente, parece que ela fissura e fica esse entalho que é muito bem descrito na literatura para a doença de Darrier. E além das alterações nas áreas seborreicas e em região palmoplantar e ungueal, a gente também precisa olhar a mucosa oral. O que é que a gente pode Sempre. procurar na mucosa oral? Isso. Geralmente na mucosa oral a gente pode ter aí pápulas esbranquiçadas, às vezes elas se arranjam assim no aspecto que é chamado de pedras em calçamento, né? E pode ter também erosões, pode ter hipertrofia gengival, certo? E pode ter até um acometimento do esôfago. Isso. Então é importante sempre avaliar a cavidade oral também, né, que pode ter repercussão clínica para esse paciente. Isso aí é sempre importante, né? Pensou em qualquer bulose, a gente sempre avalia a mucosa, né? Principalmente cavidade oral. Recado já está dado. Isso. Intenção em bulose, vamos abrir a boca e examinar. No mínimo, a cavidade oral, né? Exatamente. Ok, então a gente revisou aqui as manifestações mucocutâneas da doença de Darrier, mas passando para a doença de Hailey-Hailey, como é que ela se manifesta? Que tipo de alterações dermatológicas a gente espera encontrar no paciente portador dessa genodermatose? Veja, já no caso de Hailey-Hailey, ele vai se apresentar aí em torno da 2ª ou 3ª década de vida, e aí a apresentação clínica é bem diferente, né? Então é um pouco mais tarde, então, né, Virginia? Hailey-Hailey é um pouquinho mais tarde. E aí você vai ter essas lesões tipicamente em áreas flexurais, certo? Geralmente são simétricas, né? Acometem, né, ambos os lados, vão acometer aí axilas, virilhas principalmente, tá? Pode acometer também região inframamária. E você vai ter essas áreas erosadas, com fissuras, né? Com eritema, o paciente queixa que arde. Quando tem infecção secundária, que também é frequente, o paciente vai se queixar de que está com odor, que está macerado, né? E que está realmente ali incomodando o paciente, né? Então, clinicamente, a gente pode, se o paciente só tiver afecção na região flexural, você pode até dizer, pode ser um Darrier ou um Hailey-Hailey, mas quando a gente visualiza esse padrão bem úmido, macerado, e esse padrão de fissura, né, para quem nos acompanha no YouTube, é muito típico de Hailey-Hailey. Parece que está um caminhozinho, né, a placa meio que se quebrando, né? Isso para quem estiver vendo a gente é uma coisa que pode fixar a imagem, que vocês conseguem replicar o diagnóstico com maior facilidade, né? Exatamente. E lembrar que essa condição do Hailey-Hailey não é um quadro agudo, né, Virginia? Então, tem períodos que o paciente pode relatar que está mais tranquilo, tem período que ele vai relatar exacerbação, porque o nome doença de Hailey-Hailey tem outro sinônimo, né, que é o pênfigo familiar benigno crônico, benigno familiar crônico. Então, o próprio nome crônico, você já entende que aquilo ali vai passar para o período melhor, período pior, vai ficar nesse vai e vem. E assim como a doença de Darrier, a colonização, a fricção, a umidade, o calor podem exacerbar a doença e trazer mais sintomas para os pacientes. Isso. Não é isso? Então, vamos lá. Hailey-Hailey bem flexural, Darrier, alteração mucocutânea, muito, né, acral e de unha. Então, dá para tentar diferenciar. E aquelas pápulas graxentas aí em áreas seborreicas. Isso, fechou. Que é o típico aí de Darrier. Perfeito. Mas pensamos clinicamente no diagnóstico, como é que a gente vai diagnosticar, né, firmar o diagnóstico dessas duas doenças, tanto doença de Darrier como doença de Hailey-Hailey.